Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu irei atender mais um pedido dos inscritos e falarei sobre as ações da Vivel VVEO3, uma companhia que atua como uma plataforma integrada de soluções para o setor de saúde. Ela combina produtos e serviços ao longo de toda a cadeia, do setor de saúde. E o modelo da companhia conecta diferentes frentes de atuação, oferecendo soluções ágeis, confiáveis e inovadoras para os clientes em todo o país, tá? Ela atua em hospitais e clínicas, vacinas e laboratórios, varejo e serviços, tá bom? E as ações da Vivel estão no foco, né, nos últimos dias por conta da queda expressiva, né? A companhia, por meio de um fato relevante, divulgou que fará mais um aumento de capital e isso deixou o mercado com uma visão ainda mais negativa para a empresa, tá? As ações da Vivel despencaram mais de 30% em apenas um pregão depois que ela anunciou mais esse aumento de capital, tá? Mas será que existe um certo exagero aí? Ou será que existe um problema muito maior por trás dessa queda toda, tá? Eu fui analisar os números da empresa, né, os últimos números divulgados, e encontrei um ponto que explica praticamente toda essa crise. Vamos começar falando o seguinte: não dá para ignorar a melhora operacional da companhia, tá? O operacional melhorou, a companhia ela mantém uma receita expressiva. Quem acompanha a Vivel sabe que ela gera uma receita muito forte, tá? Acima de 2 bilhões de reais. E essa receita ela praticamente se manteve estável, com uma leve alta de 1,7%. A margem bruta subiu para cerca de 15,8%, maior desde 2003, tá? Maior nível de margem bruta da companhia. O EBITDA ajustado cresceu 30%. O fluxo de caixa livre da companhia ele foi positivo pela primeira vez em um primeiro trimestre. E a alavancagem, que é o principal problema da companhia, caiu de 4,49 vezes para 3,88 vezes nos últimos 12 meses. Porém, apesar dessa queda, essa alavancagem ainda é muito alta e preocupa sim, tá? Até aqui parece que a empresa está entrando nos trilhos, porque a gente vê receita estável, EBITDA crescendo, né, fluxo de caixa positivo, alavancagem também cedendo. Antes de entrarmos no próximo tópico aqui, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube, tá? Bom, para entendermos, né, se vale a pena olhar para as ações da Vivel como uma oportunidade, precisamos olhar outros números, outras linhas do balanço, tá? Eu citei aqui que o EBITDA cresceu, o fluxo de caixa foi positivo, a companhia está reduzindo a alavancagem, a receita se mantém estável, só que o que acontece? O EBITDA ainda não está virando lucro. Esse é um dos problemas para a companhia. O que o mercado faz? O mercado ele olha para a Vivel, aí ele enxerga um endividamento alto, uma alavancagem alta, ele também enxerga que a companhia ela está gerando, ela continua gerando receita forte, ela continua gerando EBITDA forte, só que ela não consegue traduzir isso em lucro, tá? Mesmo gerando um EBITDA de 208 milhões de reais, a empresa entregou um prejuízo de 57 milhões de reais. Mas por que a companhia gera uma baita de uma receita acima de 2 bilhões de reais, gera um EBITDA muito bom, cresce, né, a sua margem EBITDA, mas entrega prejuízo? O resultado financeiro da companhia continua destruindo praticamente toda essa geração operacional, tá? Para vocês terem uma ideia, só de despesas financeiras nesse trimestre, a companhia teve aproximadamente 200 milhões. Ela reportou cerca de 200 milhões, né, de despesas financeiras, ou seja, a empresa trabalha praticamente o trimestre inteiro apenas para pagar juros. Esse é um dos problemas que está afetando o desempenho operacional da companhia. A companhia consegue ter força operacional, só que a parte financeira está desgramentada, esculhambada, e não deixa a companhia
traduzir isso em lucro, tá? Agora falando do principal problema, Dudu, que é a dívida da companhia, a gente vê a companhia com uma dívida líquida próximo de 3 bilhões de reais, né? 2 bilhões 801 quirela de reais aí. E mesmo com melhora operacional, ela praticamente não consegue diminuir em relação ao ano anterior. Enquanto os juros permanecerem elevados, boa parte do EBITDA continua sendo consumido aí pelo resultado financeiro, a companhia não consegue ter fôlego para reduzir, com a sua própria geração operacional, essa alavancagem, tá? Aí vem a questão do aumento de capital, que foi o que fez o mercado derrubar, as ações. O mercado sangrou as ações da Vivo depois que ela anunciou que faria esse aumento de capital. Esse aumento de capital é o seguinte: a companhia ela pretende levantar cerca de 869 milhões de reais, emitindo aí mais de 960 milhões de novas ações, a um preço de 90 centavos. Só aqui já temos dois problemas, tá? O primeiro problema, na verdade, é a diluição. Se você considerar o atual número de ações já em circulação, estamos falando aí de uma diluição que pode superar 70%. Então, para os atuais acionistas, para os minoritários, isso aí é muito, mas muito negativo mesmo. E o outro problema é a reprecificação das ações, porque não está entrando valor na empresa, Só está entrando ali novas ações, não está entrando valor, porque parte desse aumento de capital aqui será dívida convertida. Então, não está entrando valor, tá, no patrimônio da companhia. Então, a reprecificação, a redistribuição do valor da empresa, do valor da firma, no número atual das ações, faz as ações serem reajustadas, tá? Então, por isso, essa queda expressiva aí. Isso na verdade, é uma certa antecipação do preço justo da ação, tá? E o objetivo desse aumento de capital aqui, ele é bastante claro: reduzir o endividamento. Também a empresa informa que quer fortalecer a estrutura de capital e melhorar o equilíbrio financeiro, mas o foco mesmo principal é dar um certo alívio para a alavancagem da empresa, tá? É suficiente esse aumento de capital para reduzir a alavancagem da companhia? Bom, quando você olha para uma dívida bruta superior a 3 bilhões de reais e uma dívida líquida praticamente nessa faixa de 3 bi, tá? 2 bi e 800, não dá para você pensar que esse aumento de capital vai resolver o problema de alavancagem da companhia. Tá? Pode fazer a empresa ganhar tempo para continuar, na verdade, se organizando. Ou melhor, conseguir se organizar, conseguir começar, na verdade, se organizar. Porque a empresa, por enquanto, só vem tentando, mas a desgrameira, por enquanto, continua, tá? E esse tamanho da diluição ajuda a explicar a forte reação negativa aí, do mercado com relação a esse anúncio, tá? Vai ajudar, é claro, bastante, porque vai entrar grana e também a companhia vai conseguir converter parte da dívida em ações, tá? Mas isso não é um milagre, tá? Esse aumento de capital não vai fazer milagre, não vai resolver o problema de verdade da companhia. Se praticamente todo o dinheiro for utilizado para amortizar a dívida, a alavancagem pode cair significativamente, mas não se sabe se a empresa de fato vai utilizar toda essa grana, porque financeiramente ela também não vem bem, tá? O resultado financeiro da companhia não está conseguindo deixar o operacional ser traduzido em lucro, tá? A companhia vem pagando muito juro, mas se ela utilizar tudo, ela vai conseguir sim ter um fôlego, tá? Além disso, a companhia consegue diminuir as despesas financeiras, aumenta a chance de transformar o EBITDA em lucro líquido, melhora o risco de crédito da empresa, a empresa também vem tendo notas de crédito aí reduzida. Mas por outro lado, tá? Os acionistas pagarão precinho aí, tá? Elevado por essa melhora, através de uma diluição, como a gente já explicou aí, tá bom? Ou seja, a empresa fica financeiramente mais leve, na verdade, mais saudável. Por outro lado, os acionistas pagarão um preço elevado por essa melhora através de uma diluição, como eu citei, que vai ser significativo. Muita gente fala muito em diluição, tá?
Mas não é apenas a diluição, né? Existe um outro agravante aí, né, que faz o investidor minoritário sofrer, que é a reprecificação da ação, quando não entra valor no patrimônio da companhia. Você está falando agora de uma empresa do mesmo tamanho, agora uma quantidade de ações muito maior, ou seja, o rateio ali, né, do valor da empresa para a atual quantidade de ações, ele vai ser muito menor, tá? Se uma ação valia R$1, né, agora ela passa a valer 50 centavos, um exemplo, né, caso a diluição fosse aí de 50%. Aqui estamos falando de uma diluição muito maior, tá? A minha visão com relação a toda essa confusão aqui é a seguinte: o mercado ele não reage apenas ao aumento de capital. Ele reage ao tamanho da diluição, né, necessária para resolver o problema. Ou seja, ele reage ao tamanho, às consequências, né, da desgrameira toda, tá? Os problemas que já vêm se arrastando aí há bastante tempo. O operacional da Vivel, ele está claramente melhorando, como vimos aí alguns números destacados no resultado, no último, tá? As margens evoluíram, o EBITDA cresceu e a geração de caixa ela começou já a aparecer, né? Mas enquanto a companhia continua carregando uma dívida tão grande, parte desse esforço ele continua sendo consumido, né, pelas despesas financeiras. Se o aumento de capital conseguir realmente reduzir de maneira relevante, né, o endividamento da companhia, né, a Vivel ela pode transformar melhora operacional, né, como já estamos vendo, né, em lucro, tá bom? Para o acionista. Agora a pergunta é a seguinte, doido. Essa possível recuperação compensa uma diluição, né, de mais 70%? Essa resposta, né, cada investidor de Vivel ou quem está olhando, namorando o papel, precisa fazer, tá? Compensa o risco, doido? Quando a gente olha para o EBITDA, para a margem EBITDA, a gente vê uma melhora forte, né? A geração de receita, a gente vê ela estável. Só que quando a gente olha para o endividamento, isso pesa demais, tá? Você vê que a empresa ela não consegue traduzir, tá, o bom momento operacional em lucro por conta do carrego da dívida, tá? Do encarecimento dos custos da companhia. Carrego da dívida muito caro, 200 milhões só de juros, é muita coisa, tá? Então essa é a pergunta que você precisa se fazer. Compensa o risco? Porque mesmo que a empresa consiga entregar EBITDA, consiga entregar receita, se ela não conseguir, né, administrar o seu endividamento de maneira que ele não impacte na lucratividade, né, ela não consegue gerar valor para o acionista, tá? Então as ações elas continuarão sendo penalizadas. Aí vem aquela bela história, tá? Você se posiciona, né, numa ação desse tipo, no penny stock, aí é a mesma situação de todas essas empresas que nós trazemos aqui no canal, tá? As Travassos, Infracommerce e todas essas empresas aí que caem por centavos, a gente já sabe o que acontecem com elas, tá? A própria Vivel, tá? A Casas Bahia e várias outras empresas, né? Tem também aí a Raizen, né? Várias outras empresas que a gente traz aqui no canal, que a situação é a mesma, né? Você precisa ter uma estratégia muito bem definida para entrar nesse tipo de papel e precisa estar disposto a assumir os riscos e também assumir as consequências que vêm depois. Porque se você entra de maneira errada, ou seja, quando eu falo de maneira errada, se você entrar com muita grana, tá? Se você entrar grana alta de uma vez só, não é assim que se entra nesse tipo de papel. Aí o que pode acontecer? Acontecem essas quedas, daí as ações não reagem, aí vem grupamento, aí a empresa não resolve o problema, as ações cedem de novo, aí outro grupamento, aí a gente já sabe o que dá, tá? Aí a galera olha para o papel depois de sei lá quanto tempo e vê ele, ali a galera fala assim, virou pó. Não, na verdade, você que entrou errado, tá? O papel ele continua lá, você começou errado aportando no papel. Então, você precisa estar disposto e eu repito, você precisa já ter uma carteira já sólida que já te gere resultado para você se dar o luxo de correr risco nesse tipo de ação, tá? Mas olhando apenas para o operacional da empresa, a gente vê melhor assim, mas no meu ponto de vista, o alto endividamento ainda penaliza tanto que para mim não compensa o risco, tá? Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, forte abraço, até o próximo, fui!